Presidentes evangélicos no poder. O que acontece quando a fé chega ao governo? Imagine um presidente entrando no gabinete presidencial depois de terminar uma oração. Imagine um chefe de Estado que continua ensinando a Bíblia mesmo ocupando o cargo mais importante de seu país. Agora imagine outro presidente que justificava discursos políticos usando linguagem religiosa enquanto seu governo era acusado de graves violações de direitos humanos. O que esses líderes têm em comum? Todos declaravam publicamente sua fé cristã ou eram identificados como evangélicos. Mas será que um presidente evangélico governa de forma diferente? A Bíblia influencia realmente as decisões de um governante? Ou, quando a política entra em cena, a religião acaba sendo usada como instrumento de poder? Hoje vamos viajar pelos Estados Unidos, Guatemala, Zâmbia, Malawi e Brasil para conhecer histórias surpreendentes de presidentes ligados ao evangelicalismo. Alguns ficaram conhecidos pela defesa dos direitos humanos. Outros entraram para a história por guerras, escândalos e grandes controvérsias. Prepare-se, porque este tema mostra que fé e política formam uma combinação muito mais complexa do que parece. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas interessadas em história, política e cristianismo. Como os evangélicos chegaram à política? Durante boa parte do século XX, muitas igrejas evangélicas evitavam o envolvimento direto com a política. A prioridade era evangelizar, plantar igrejas e preparar missionários. Mas esse cenário começou a mudar. Nos Estados Unidos, especialmente a partir das décadas de 1970 e 1980, temas como aborto, liberdade religiosa, educação e família aproximaram muitos grupos evangélicos da política partidária. Na América Latina, o rápido crescimento das igrejas pentecostais também aumentou sua participação na vida pública. A pergunta passou a ser: os cristãos devem apenas influenciar a sociedade ou também governá-la? Jimmy Carter, o presidente professor de escola dominical, entrou para a história como um dos presidentes mais religiosos dos Estados Unidos. Batista ensinava escola dominical e falava frequentemente sobre sua experiência de conversão. Sua fé era pública e sincera. Mesmo assim, seu governo não seguiu exatamente o caminho esperado pelos setores mais conservadores. Carter priorizou os direitos humanos, o combate à pobreza e a diplomacia internacional. Foi durante seu governo que ocorreram os históricos acordos de Camp David, aproximando Egito e Israel. Sua trajetória mostrou que ser um presidente evangélico não significa necessariamente governar segundo uma agenda política conservadora. George W. Bush. Fé, patriotismo e guerra. George W. Bush também falava abertamente sobre sua experiência espiritual. Após enfrentar problemas com o alcoolismo, afirmou que sua fé teve papel decisivo em sua transformação pessoal. Recebeu forte apoio do eleitorado evangélico.
Seu governo fortaleceu políticas voltadas para organizações religiosas e defendeu pautas conservadoras. Entretanto, após os atentados de 11 de setembro de 2001, veio a Guerra do Iraque. Até hoje, historiadores discutem em que medida a linguagem moral e religiosa influenciou o discurso político daquele período. Efraim Rios Monte, o caso mais controverso. Na Guatemala, encontramos um dos episódios mais polêmicos da relação entre evangelicalismo e poder. General do Exército, Rios Monte chegou ao governo durante a Guerra Civil. Participava de uma igreja evangélica e costumava fazer pronunciamentos com forte linguagem bíblica. Para alguns, representava a ordem e combate à corrupção. Para outros, seu governo ficou marcado por graves violações de direitos humanos e massacres contra populações indígenas. Seu caso continua sendo objeto de intensos debates. Históricos. A Zâmbia e a nação cristã. Em 1991, Frederic Chiluba tomou uma decisão inédita. Declarou oficialmente a Zâmbia uma nação cristã. A medida foi comemorada por muitos líderes religiosos, mas também levantou perguntas importantes. Até que ponto um Estado deve assumir oficialmente uma identidade religiosa? Como ficam os cidadãos de outras crenças? Mostrando que a identidade religiosa por si só não garante boa administração pública. O presidente que era pastor. No Malawi, Lazarus Chakwera chegou à presidência após anos como pastor. Sua campanha prometia combater a corrupção e promover uma renovação ética no país. Sua eleição representa um fenômeno crescente em várias partes do mundo, líderes religiosos que migram diretamente para a política. O Brasil vive uma situação diferente. Até hoje, não há consenso histórico sobre um presidente claramente identificado desde sua trajetória pessoal como evangélico. Entretanto, a influência das igrejas evangélicas sobre a política cresceu enormemente nas últimas décadas. A chamada bancada evangélica tornou-se uma das maiores forças do Congresso. Além disso, igrejas, pastores, emissoras de comunicação e movimentos religiosos passaram a exercer influência significativa nos debates sobre costumes, educação, liberdade religiosa e políticas públicas. Independente das opiniões políticas, é impossível compreender a política brasileira atual sem considerar o papel do crescimento evangélico. Ao comparar esses diferentes presidentes, percebemos algo importante. A fé pode inspirar valores como honestidade, serviço ao próximo e compromisso com a justiça. Por outro lado, também pode ser utilizada para fortalecer projetos políticos, justificar decisões controversas ou mobilizar eleitores. A história mostra que não existe um único modelo de governo evangélico. Cada líder refletiu sua personalidade, seu contexto histórico e os desafios de seu país. A grande pergunta permanece aberta. Quando um cristão assume o poder, ele consegue manter seus princípios ou acaba sendo transformado pelas exigências da política? Talvez a resposta esteja menos na religião declarada por um governante e mais em suas atitudes, decisões e no respeito às instituições democráticas. A história mostra que a fé pode inspirar grandes realizações,
mas também pode ser usada para legitimar decisões controversas. Por isso, compreender esses episódios é essencial para quem deseja analisar, de forma crítica e equilibrada, a relação entre religião e poder. E eu quero ouvir sua opinião. Você acredita que um presidente pode governar inspirado por sua fé sem comprometer a separação entre igreja e Estado? Escreva sua resposta nos comentários. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Até o próximo episódio.